Gabriela acordou com o som do despertador, o coração acelerado e o estômago apertado. Era seu primeiro dia em uma nova escola, e apesar da empolgação, a ansiedade tomava conta. Com 12 anos, ela já sabia que mudar de escola era sempre um desafio. A sensação de ser a nova era desconfortável, mas ela estava determinada a enfrentar. Sua mãe, Joana, sempre lhe dizia: "Seja gentil, minha filha. O mundo pode ser cruel, mas a sua dignidade ninguém pode tirar." A última conversa com Joana antes de sair de casa ficou ecoando em sua mente. A mãe sempre a encorajava a se manter firme e orgulhosa de quem era. Gabriela, com sua mochila surrada, que já carregava anos de história e significados, sentia um brilho nos olhos ao pensar no futuro. Ela gostava de estudar e tinha grandes sonhos. Queria ser advogada, mudar o mundo, fazer a diferença. A escola seria o primeiro passo para isso. Contudo, mesmo com toda a sua determinação, ela sabia que não seria fácil. Ao chegar ao portão da escola, Joana a abraçou com força. Lembre-se, seja sempre você mesma. Acredite no seu potencial. Gabriela acenou e, com um último olhar para a mãe, entrou. Os corredores estavam lotados de alunos e o barulho era ensurdecedor. Ela procurou a sala indicada no papel, tentando não parecer perdida, mas o nervosismo era evidente. Ao entrar na sala de aula, seus olhos se ajustaram rapidamente. Os colegas pareciam já estar em grupos, conversando com facilidade, enquanto ela se sentava sozinha, tentando se enturmar. Foi então que a professora Cláudia entrou na sala. Ela era uma mulher de 40 anos, sempre impecavelmente vestida, com cabelos bem penteados e uma postura ereta, como se fosse a figura de autoridade inquestionável. A professora lançou um olhar rápido sobre os alunos. Seu olhar, até então neutro, se deteve em Gabriela por um instante, o que fez a menina se sentir desconfortável. Cláudia deu um sorriso mínimo e, com o queixo erguido, disse: "Vamos começar a aula." Gabriela, já sentada e com um caderno à frente, logo começou a prestar atenção, ansiosa para aprender. Era uma oportunidade única de se destacar, mas sabia que as primeiras impressões contavam muito. A professora então pediu que os alunos se apresentassem. Alguns já tinham o roteiro decorado, mas Gabriela, com um sorriso tímido, disse: "Meu nome é Gabriela. Gosto muito de estudar e quero ser advogada quando crescer." Cláudia arqueou uma sobrancelha, um leve sorriso apareceu nos lábios e, com um tom de desdém, comentou: "Advogada? Interessante. Vamos ver se você realmente tem capacidade para isso." A sala ficou em silêncio. Gabriela não entendeu a implicação da frase, mas percebeu que o olhar da professora estava mais crítico, como se estivesse desconfiada da sinceridade da menina. Alguns risos discretos surgiram entre os colegas. Gabriela tentou ignorar, mas o peso daquela frase ficou com ela o resto da aula. A sensação de ser observada de forma diferente, como se fosse inferior, começou a tomar forma. Ela sentiu um nó na garganta, mas não deixou transparecer. "Não posso deixar isso me abalar", pensou, e se focou na aula, tentando desviar da sensação de ser julgada. O primeiro dia de aula estava sendo mais difícil do que imaginara. Gabriela sabia que as coisas não seriam fáceis, mas ela estava disposta a se mostrar forte. Não sabia que aquele seria apenas o começo de um confronto que mudaria a sua vida para sempre. Os dias seguintes àquele primeiro dia de aula foram uma verdadeira batalha silenciosa para Gabriela. Apesar de sua empolgação inicial e da esperança de que tudo melhorasse, ela logo percebeu que sua sensação de desconforto não era algo passageiro. A professora Cláudia, com seu comportamento enigmático e um tanto impessoal, começou a demonstrar uma atitude cada vez mais distante e, ao mesmo tempo, mais crítica em relação a Gabriela. Logo nas primeiras semanas, Gabriela começou a perceber que a professora tratava de forma diferente. Enquanto outros alunos eram elogiados por respostas simples ou até mesmo por comportamentos corriqueiros, Gabriela parecia sempre ser o alvo das críticas. A professora Cláudia, com sua postura rígida, parecia ter um prazer sutil em encontrar falhas em sua performance, muitas vezes em público, diante dos outros alunos. Em uma das aulas de matemática, Gabriela, que sempre foi boa com números, estava resolvendo uma equação no quadro. Com seu rosto concentrado, ela não percebeu que, ao escrever uma linha de raciocínio, cometeu um pequeno erro de cálculo. Era algo simples, algo que qualquer aluno poderia cometer. Mas quando a professora Cláudia percebeu, a reação foi imediata. "Gabriela", começou Cláudia com uma voz firme e cortante, "não é possível que você cometa um erro tão básico. Ou você não está prestando atenção,
Ou está fazendo isso de propósito para chamar a atenção? O que está acontecendo com você? As palavras ecoaram pela sala e os colegas começaram a cochichar, sentindo o desconforto de Gabriela se espalhar pelo ambiente. Alguns até sorriram, outros olharam para o chão, mas a maioria não ousava dizer nada. Gabriela, com o rosto corado e os olhos lacrimejando, se encolheu um pouco mais diante do olhar implacável da professora. Isso não era o suficiente. Não foi a única vez que Gabriela se viu diante da crueldade silenciosa de Cláudia. Em outra aula de ciências, a professora pediu que os alunos entregassem um trabalho sobre biologia. Gabriela, que sempre se dedicou aos estudos, preparou com cuidado o material, fazendo o melhor que podia. Mas quando Cláudia começou a corrigir os trabalhos, Gabriela foi chamada à frente da classe. Gabriela, disse Cláudia com um sorriso irônico, eu sei que você se esforçou, mas acho que talvez esse tipo de trabalho não seja para você. Está claro que você não tem o mesmo nível de compreensão que os outros. O coração de Gabriela disparou. Era doloroso demais ouvir aquilo. Não bastava a crítica. A maneira como Cláudia olhava para ela, como se estivesse impondo uma barreira invisível de classe e de inteligência, a fez sentir-se menor. Outros alunos olharam de relance, e Gabriela sabia que estavam percebendo o tratamento desigual. Ela queria gritar, se defender, mas as palavras não saíam. Ela se sentiu impotente. A cada palavra de humilhação, seu coração se fechava um pouco mais, e a sensação de não pertencer àquele lugar se tornava cada vez mais real. Gabriela começou a questionar a si mesma. Será que estava realmente tão atrás dos outros? Será que não era capaz de ser boa o suficiente para a professora? Mas no fundo, ela sabia. Ela sabia que o problema não era com ela, mas com o olhar de superioridade da professora, que parecia querer diminuir alguém que, ao seu ver, não se encaixava em seu padrão. À noite, ao voltar para casa, Gabriela escondia suas lágrimas da mãe. Não queria preocupar Joana, mas os efeitos daquelas humilhações começaram a marcar sua alma. Cada dia se tornava mais difícil, e ela se perguntava por que ainda persistia, por que continuava lutando para fazer o certo em um ambiente que parecia querer miná-la a todo custo. A resposta estava clara. Ela sabia que, no fundo, tudo o que queria era ser reconhecida, ser vista por quem realmente era. Naquela manhã, Gabriela acordou com uma sensação pesada no peito. O ciclo de humilhações estava se tornando cada vez mais insuportável, e embora ela tentasse se convencer de que deveria ser forte, a dor dentro dela estava se tornando imensa. As palavras de Cláudia ecoavam em sua mente, e as críticas constantes estavam minando sua confiança. Gabriela se sentia como se estivesse lutando uma batalha que nunca conseguiria vencer, mas sabia que não poderia deixar isso transparecer para sua mãe. Ela precisava ser forte, pelo menos para Joana, que sempre foi seu pilar de força. Quando chegou em casa, depois de um dia particularmente difícil, sua mãe percebeu a mudança no comportamento de Gabriela. Joana sempre foi atenta aos pequenos detalhes. Ela notou a tristeza nos olhos da filha e o modo como ela evitava falar sobre a escola. Gabriela tentou disfarçar, mas no fundo, ela sabia que não podia esconder para sempre o que estava sentindo. Quando Joana a chamou para conversar, a jovem não teve mais forças para mentir. As palavras começaram a fluir, e Gabriela contou tudo. Ela falou sobre as humilhações de Cláudia, como a professora sempre a desmerecia diante dos outros alunos, como seus erros eram tratados com sarcasmo e como sua dedicação aos estudos nunca parecia ser suficiente. Joana ouviu em silêncio, com a expressão séria, mas com um olhar carregado de compreensão e preocupação. Depois de alguns minutos, ela colocou a mão sobre a de Gabriela e disse calmamente: Minha filha, você não merece ser tratada assim. Eu vou até essa escola amanhã. Na manhã seguinte, Joana acordou cedo. Ela sabia que o momento que estava por vir seria delicado, mas estava disposta a lutar pela filha. Quando entrou na escola, a atmosfera parecia ainda mais opressiva do que Gabriela havia descrito. Joana se dirigiu diretamente ao gabinete da diretora, Dona Marta, com um passo firme e com uma voz tranquila, exigiu ser atendida. Quando a diretora a viu, seu olhar mudou instantaneamente. Joana, com sua postura imponente e conhecida atuação na luta contra o racismo, era uma figura respeitada e temida em várias esferas da sociedade. A diretora a conduziu até sua sala e ali Joana não perdeu tempo. Ela pediu uma reunião imediata com a professora Cláudia. Quando Cláudia entrou na sala e viu Joana, uma sensação de desconforto a invadiu.
Ela já tinha ouvido falar sobre a ativista, mas não sabia que ela era a mãe de Gabriela. O choque foi imediato. As palavras de Joana, carregadas de autoridade, cortaram o ar. Professora Cláudia, precisamos conversar sobre o tratamento que minha filha está recebendo. Cláudia, visivelmente desconcertada, não sabia como reagir. Ela tentou desviar, falar sobre seu método de ensino rígido, mas Joana não deu espaço para desculpas vazias. O que você está fazendo não é exigência, é humilhação. Gabriela está sendo discriminada em sua sala de aula, e isso não será tolerado. A frase de Joana, direta e sem rodeios, ecoou na sala, e Cláudia se viu sem palavras. A diretora, Dona Marta, observava tudo com uma expressão grave, já tendo recebido algumas queixas anteriores sobre o comportamento da professora, mas nunca algo tão sério. Cláudia, agora claramente afetada, tentou justificar suas atitudes, alegando que queria que todos se esforçassem mais. Mas à medida que Joana falava, a máscara de indiferença da professora começou a rachar. Joana, com um tom sereno, disse: "Isso não é apenas um erro de abordagem, professora. Isso é racismo disfarçado de exigência, e eu não vou permitir que isso continue." O silêncio que se seguiu foi pesado. Cláudia, pela primeira vez, sentiu o peso de suas ações. Não conseguia mais ignorar o que havia feito. Quando a reunião terminou, ela se retirou da sala, a mente em um turbilhão de pensamentos. Não conseguia parar de pensar no que Joana dissera, nas implicações de suas próprias atitudes e na verdade dolorosa que começava a se formar em sua mente. Naquela noite, Cláudia se deitou com a sensação de que algo dentro dela estava quebrando. Ela havia sido criada em um ambiente onde o preconceito era normalizado, onde a superioridade parecia justificada. Mas agora, a verdade estava sendo revelada, e o peso da sua ignorância estava se tornando insuportável. Cláudia sabia que precisava mudar, mas o que realmente a chocava era perceber que a mudança não dependeria apenas dela, mas da disposição de enfrentar e corrigir as profundezas do preconceito enraizado dentro de si. Na manhã seguinte, a tensão no ar era palpável. Gabriela sabia que algo estava prestes a mudar, mas não imaginava que a situação tomaria o rumo que tomou. A professora Cláudia, embora ainda se sentisse desconfortável, preparava-se para dar aula como de costume, ignorando a sensação de culpa que persistia em sua mente. Mas naquele dia, algo seria diferente. Joana, com sua presença imponente, estava decidida a não permitir que as humilhações continuassem. Ela tinha em mente uma única coisa: justiça para sua filha. Gabriela chegou à escola cedo, como sempre, mas ao entrar na sala de aula, o clima estava diferente. Cláudia, ao ver a menina, tentou se comportar normalmente, mas seus olhos não conseguiam esconder o desconforto. Gabriela a observava atentamente, percebendo as mudanças sutis no comportamento da professora. Sabia que algo havia acontecido, mas ainda não entendia completamente o impacto da visita de sua mãe à escola. Ela se sentou quieta e esperou o início da aula. Logo no início, Cláudia começou a aula, mas não pôde evitar olhar para Gabriela a todo momento. Sentia-se estranha, com um nó na garganta, como se tivesse cometido um erro irreparável. Quando a professora se dirigiu a Gabriela, tentando dar uma lição, a aluna a olhou fixamente sem medo. Pela primeira vez, Gabriela sentiu que tinha o controle da situação. As palavras de Joana ressoavam em sua mente, dando-lhe coragem. Ela sabia que não estava mais sozinha. Cláudia percebeu o olhar decidido da aluna e, por um momento, hesitou. Sabia que havia algo errado em sua abordagem, mas se sentia perdida. O que antes era uma forma de autoritarismo disfarçada de exigência, agora parecia ter um peso moral insustentável. Gabriela, com um tom calmo, mas firme, começou a falar. "Professora, a senhora não tem o direito de me tratar assim. Eu não mereço ser tratada com tanto desprezo." A sala de aula, que costumava ser palco de críticas e sarcasmo, estava em completo silêncio. Os outros alunos observavam sem saber o que fazer. Cláudia, que normalmente seria a figura de autoridade, agora parecia vulnerável. Ela tentou responder, mas as palavras saíam de sua boca como se estivesse se afogando em um mar de arrependimento. "Gabriela, começou Cláudia, mas foi interrompida pela própria voz embargada. Ela sabia que não havia desculpa para suas ações. Gabriela, com lágrimas nos olhos, continuou. "Eu sei que a senhora acha que estava fazendo melhor, mas a verdade é que eu só queria ser tratada com respeito. Todos nós merecemos isso." O impacto das palavras de Gabriela caiu sobre Cláudia como uma tonelada de tijolos. Ela, que sempre se considerou justa, agora via a realidade crua de sua arrogância.
As humilhações que ela havia imposto a Gabriela não eram apenas erros de abordagem. Eram atitudes carregadas de preconceito, camufladas por uma falsa justificativa de exigência acadêmica. Naquele momento, Cláudia viu o reflexo de suas próprias falhas e a dor que causou. Ela não sabia o que fazer, mas uma coisa ficou clara em sua mente: precisava se desculpar, e não só com Gabriela, mas também com todos os alunos que de alguma forma sofreram com sua postura. A aula seguiu, mas o clima era diferente. Cláudia, silenciosa, pensava no que faria a seguir. O confronto tinha acontecido, mas a batalha estava longe de terminar. Gabriela, por sua vez, sentiu que um peso havia sido tirado de seus ombros. O confronto não apenas a libertou, mas também trouxe à tona a verdade que precisava ser enfrentada. O caminho para a cura estava apenas começando. Mas Gabriela sabia que com a ajuda de sua mãe, ela tinha força para seguir em frente. Cláudia, após o confronto com Gabriela, passava seus dias imersa em um turbilhão de sentimentos. Aquelas palavras, ditas com tanta calma e dor, não saíam de sua cabeça. Ela estava distante, quase alheia ao que acontecia ao seu redor. Cada passo que dava parecia um eco de seu passado, um peso que ela já não sabia mais como carregar. Naquele dia, ao voltar para casa, Cláudia se sentou no sofá, olhando para as fotos nas paredes de sua sala. Imagens de uma vida que agora parecia distante. Uma vida onde ela sempre se achou no controle, onde a autoridade era uma questão de respeito e o respeito uma questão de disciplina. Ela sempre acreditou que sua rígida postura fosse necessária para preparar seus alunos para o mundo real. Mas agora algo dentro dela estava se quebrando. Olhando uma foto antiga, ela se lembrou de sua infância. Cláudia cresceu em um bairro de classe média, mas suas origens não eram tão privilegiadas. Sua mãe, Dona Helena, era uma mulher forte, mas extremamente rígida. Ela acreditava que para sobreviver a filha precisaria ser impecável em todos os aspectos. Para Dona Helena, a excelência não era uma opção, mas uma exigência. E Cláudia, ainda criança, absorveu isso como verdade absoluta. Desde cedo, aprendeu que ser boa o suficiente não era suficiente. Ela deveria ser melhor, mais inteligente, mais organizada, mais tudo. Dona Helena não aceitava erros, e qualquer falha era imediatamente corrigida com duras palavras e às vezes até castigos. Isso fez com que Cláudia se tornasse uma perfeccionista. Ela cresceu com a ideia de que o mundo era implacável e que a única maneira de sobreviver era ser imbatível. Sua trajetória escolar foi marcada por prêmios, elogios e uma pressão crescente para se destacar. Mas apesar de toda a sua dedicação, Cláudia nunca sentiu que fosse boa o suficiente. Os elogios nunca eram suficientes para aliviar a constante sensação de inadequação que ela carregava. E quando entrou na faculdade de pedagogia, essa pressão se amplificou. Tornou-se uma aluna exemplar, mas nunca conseguiu escapar da sombra de sua mãe. Mesmo depois de formada, a sensação de que sempre precisaria se provar continuava a atormentar seu coração. Com o tempo, ela se tornou professora, acreditando que sua experiência e dedicação à educação fariam dela uma autoridade. Queria que seus alunos seguissem o mesmo caminho de sucesso e perfeição que ela acreditava ter conquistado. Mas, ao olhar para Gabriela, algo dentro dela se estilhaçou. Ela viu, pela primeira vez, o reflexo do que havia se tornado. Alguém que exigia tanto dos outros, porque nunca conseguiu se perdoar pelos próprios erros. O orgulho e a dureza que ela usava como escudo estavam desmoronando. Agora, sozinha com seus pensamentos, Cláudia percebeu que o que ela via como disciplina era, na verdade, uma maneira de controlar a dor do próprio passado. Ela estava se tornando aquilo que mais temia, uma réplica do que sua mãe havia sido para ela. A mudança para Cláudia não seria algo que aconteceria da noite para o dia. Ela sabia disso, mas a visita de Joana à escola e as palavras de Gabriela estavam tornando impossível ignorar a necessidade de transformação. Pela primeira vez, ela sentia um peso imenso sobre seus ombros, um peso que não era apenas o reflexo do seu erro com Gabriela, mas também o de uma vida inteira construída sobre uma base instável de medo, orgulho e desconfiança. Nos dias seguintes ao confronto, Cláudia tentou se manter firme em seu trabalho, mas algo estava diferente. Ela observava seus alunos com um olhar mais atento, notando as expressões de insegurança que antes ela ignorava. Seus métodos, que antes lhe pareciam eficazes, agora pareciam cruéis. Ela começou a questionar as formas como havia conduzido a sala de aula, as palavras ríspidas, as atitudes de superioridade. Os momentos de sarcasmo, as de desmerecer os erros dos alunos,
Tudo aquilo parecia, de repente, fora de lugar. Como pôde ser tão insensível? Em uma tarde de reflexão, Cláudia se sentou em sua mesa sozinha e começou a reviver os momentos com Gabriela. A menina, sempre tão quieta, mas com uma força interior imensa. Gabriela tinha um olhar que não era de medo, mas de resistência. Como poderia ela, Cláudia, ter falhado em enxergar isso antes? Por que tratou com tanto desprezo alguém que só pedia o básico, respeito? Cláudia não sabia por onde começar, mas sabia que precisava mudar. Sua primeira atitude foi buscar ajuda. Ela se inscreveu para um curso de formação contínua em pedagogia, com ênfase em educação inclusiva e abordagem humanizada. Ela sabia que precisava aprender a lidar com as diferenças de seus alunos de uma maneira mais empática e menos autoritária. Durante o curso, Cláudia começou a perceber que muito do que ela considerava exigência era, na verdade, um reflexo de suas próprias inseguranças. Além disso, Cláudia procurou terapia. Sentia que precisava entender suas próprias atitudes e o que as impulsionava. Durante as sessões, começou a entender melhor a relação com sua mãe, Dona Helena. O peso da educação rígida que recebera em casa, as expectativas irreais que sempre a acompanharam, começaram a fazer sentido. Cláudia se deu conta de que seu comportamento com os alunos era uma projeção do que ela mesma vivera. A necessidade de ser perfeita, sem espaço para falhas. Ao mesmo tempo, ela passou a se aproximar de Gabriela de uma maneira diferente. Em vez de ser uma professora distante e autoritária, ela tentou adotar uma postura mais acolhedora e compreensiva. Sabia que não poderia corrigir tudo imediatamente, mas estava disposta a ouvir mais, a dar mais espaço para as expressões e sentimentos dos alunos. Cláudia começou a perceber que, ao invés de exigir perfeição, deveria apoiar cada um de seus alunos a encontrar o seu próprio ritmo e forma de aprender. A mudança em Cláudia não foi fácil, e ainda havia muitos desafios pela frente. Mas ao menos ela havia dado o primeiro passo. A mudança começava a acontecer, e com ela uma nova Cláudia estava surgindo. Uma Cláudia disposta a aprender, a se redimir e a se tornar a professora que seus alunos realmente precisavam. Com o início de sua jornada de mudança, Cláudia sabia que o mais difícil estava por vir: manter o compromisso com a transformação e ser consistente em suas ações. Não bastava apenas reconhecer seus erros, ela precisava agir de forma contínua e demonstrar a cada dia que estava disposta a mudar de verdade. Cláudia se sentia insegura sobre como seria recebida pelos alunos e até mesmo pelos colegas, mas ela não podia mais voltar atrás. Sua decisão estava tomada. Ela se comprometeria com a mudança, não apenas para corrigir seu comportamento com Gabriela, mas para ser uma pessoa melhor, tanto como professora quanto como ser humano. Os primeiros dias após sua decisão foram difíceis. Cláudia começou a dar mais atenção aos alunos, mas também percebeu a resistência. Alguns dos estudantes estavam céticos em relação à sua mudança, como se estivessem aguardando o momento em que ela voltaria a ser a professora autoritária de antes. No entanto, ela estava determinada a provar que estava disposta a ser uma nova Cláudia, uma professora mais empática e que escutava verdadeiramente seus alunos. Cláudia iniciou conversas mais abertas com a turma, promovendo momentos de diálogo onde os alunos poderiam expressar suas dificuldades e sentimentos sem o medo de serem julgados. Ela sabia que o relacionamento com seus alunos seria fundamental para criar um ambiente de confiança e respeito mútuo. Quando alguém cometia um erro, ao invés de fazer piadas ou mostrar desdém, ela se aproximava com palavras de incentivo, perguntando como poderia ajudar a melhorar. Cláudia sentiu aos poucos a barreira que ela mesma havia construído começar a cair. O clima na sala de aula foi se transformando. Com Gabriela, as coisas também começaram a mudar. Cláudia se esforçou para manter a comunicação aberta com a aluna, pedindo desculpas pelo que havia feito e reconhecendo o impacto de suas palavras e atitudes. Gabriela, embora ainda cautelosa, sentiu que, de alguma forma, a professora estava tentando mudar. A aluna começou a se abrir um pouco mais, compartilhando suas ideias e dificuldades com Cláudia, de uma maneira que não ocorria antes. O vínculo entre as duas, que antes estava marcado pela distância e pela frieza, começou a ser reconstruído, lenta, mas de maneira sólida. Em casa, Cláudia refletia sobre cada passo que estava dando. Ela se esforçava para aplicar os ensinamentos do curso de pedagogia, e a terapia ajudava a entender melhor seus padrões de comportamento.
Ela começou a ver a conexão entre a maneira como se comportava em sala de aula e o modo como tratava as pessoas em sua vida pessoal. Percebeu que sua maneira de lidar com as emoções e com os outros era mais reflexo de suas inseguranças do que de seu verdadeiro caráter. E mais importante ainda, ela entendeu que a mudança não era algo que aconteceria rapidamente, mas um processo constante, uma prática diária de autoconhecimento e aperfeiçoamento. À medida que o tempo passava, Cláudia se sentia mais confiante em sua nova postura. Ela sabia que ainda cometeria erros, mas agora estava comprometida em aprender com eles. Seu compromisso com a mudança se tornava cada vez mais evidente, não apenas em sua relação com os alunos, mas também em sua vida pessoal. Ela estava aprendendo a ser uma pessoa mais verdadeira, mais generosa com os outros e, mais importante, mais generosa consigo mesma. O caminho ainda era longo, mas ela estava pronta para seguir em frente, com determinação e coragem. O tempo passou e com ele a transformação de Cláudia foi se tornando cada vez mais evidente. Embora o processo de mudança tenha sido difícil e repleto de desafios, ela estava finalmente começando a entender o verdadeiro significado da redenção. O que antes parecia impossível, agora estava acontecendo. Ela estava, de fato, se tornando uma pessoa melhor. Cláudia não era mais a professora que usava o autoritarismo como uma fachada para esconder suas inseguranças. Ela agora entendia a importância de liderar com empatia e respeito, e isso refletia diretamente no comportamento de seus alunos. A sala de aula, que antes era um campo de batalha entre autoridade e rebeldia, agora se tornava um lugar onde a confiança era cultivada. Cláudia começou a perceber como pequenos gestos de gentileza podiam criar um ambiente mais harmonioso. Quando um aluno cometia um erro, ela não reagia com sarcasmo ou críticas afiadas, mas com compreensão. Ela perguntava como poderia ajudar a melhorar, mostrava-se disposta a ouvir e oferecia apoio. O relacionamento com seus alunos estava se transformando, e a resposta deles foi surpreendente. Aqueles que antes a temiam começaram a se aproximar dela, confiando nela não apenas como professora, mas como uma pessoa que se importava de verdade com seu bem-estar. Gabriela, que antes havia se fechado e se distanciado de tudo e todos, começou a florescer. Ela sentiu pela primeira vez que não era mais um alvo de desprezo, mas alguém que merecia respeito. A mudança em Cláudia não passou despercebida. Quando a professora fez questão de pedir desculpas sinceras, Gabriela sentiu uma onda de alívio. Embora o passado não pudesse ser apagado, ela viu que a professora estava genuinamente arrependida. E isso abriu uma porta para a reconciliação. Aos poucos, Gabriela foi retomando sua confiança, não apenas na professora, mas em si mesma. Ela soube naquele momento que a luta pela dignidade e pelo respeito não estava perdida. A mudança de Cláudia também foi observada pela comunidade escolar. Os colegas professores, que antes a viam como uma profissional rígida e distante, começaram a perceber uma nova atitude em sua postura. Ela passou a compartilhar mais suas ideias sobre pedagogia inclusiva, estimulando debates sobre como a escola poderia ser um ambiente mais acolhedor para todos os alunos. Cláudia se tornou uma defensora do respeito às diferenças, e seus colegas gradualmente começaram a se unir à causa. Ela não só havia se redimido como pessoa, mas também havia se tornado uma fonte de inspiração para os outros. Com o tempo, a escola onde Cláudia trabalhava se transformou em um lugar mais acolhedor, onde os alunos não precisavam temer a autoridade, mas podiam confiar nela. A mudança de Cláudia gerou um efeito dominó, espalhando o impacto de sua transformação por toda a instituição. Sua jornada de redenção, embora ainda em curso, estava iluminando o caminho para um futuro onde a empatia e o respeito eram valores inegociáveis. Ela se tornara a prova viva de que, por mais difícil que fosse o caminho, a mudança verdadeira e a busca por um propósito maior eram possíveis. Cláudia olhou para o futuro com um novo olhar. Cheio de esperança e com a certeza de que, ao corrigir seus próprios erros, poderia contribuir para um mundo mais justo, mais humano e mais digno para todos. Se essa história tocou seu coração e você acredita que todos merecem ser tratados com respeito, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de mudança e redenção. Juntos podemos espalhar mais empatia e fazer a diferença na vida das pessoas. Deixe nos comentários o que achou dessa jornada e, se você também tem uma história de superação para compartilhar, ficarei feliz em ler. Até o próximo vídeo.